Declaro abertos os trabalhos da 19ª Sessão Ordinária da Câmara de Vereadores de Sobradinho de 2026, 20ª Legislatura, 29 de junho, 18 horas. Boa noite a todos, muito obrigada aí pela presença aqui dos monitores de escola que se fazem presente, a imprensa, o filho do Jonas, que também aqui acompanha, nossos funcionários e o público que nos assiste em casa. Uma boa reunião para todos. Ordem do dia. Pedido de informação 11 de 2026, de autoria do vereador Jairo Hermes. Boa noite a todos. Pedido de informação. O vereador que subscreve no uso de suas atribuições legais regimentais requer, após ouvido plenário, que seja encaminhado ao Poder Executivo Municipal o seguinte pedido de informação. Informe se a transferência do terreno destinado a CRT foi realizado com fundamento na Lei Municipal 683, de 10 de abril de 1973, e a Lei Municipal número 717, de 2 de dezembro de 1974, ou em outro instrumento legal. Encaminhado cópia de legislação, escritura pública, matrícula atualizada do imóvel e demais documentos pertinentes. E esclarece se a transferência ocorreu por doação, concessão ou outra modalidade jurídica. Informe-se no ato de transferência foram estabelecidos encargos, condições ou prazo para utilização do imóvel. E esclarecer se existe cláusula de reversão ao patrimônio do município na hipótese de descumprimento da finalidade, abandono, desuso ou qualquer outra condição resolutiva, encaminhando cópia do respectivo instrumento. Justificativa. O presente pedido de informação visa subsidiar a atividade fiscalizatória do Poder Legislativo e esclarecer as condições em que ocorreu a transferência do imóvel destinado a CRT. Conforme informações de conhecimento público, a destinação da área teria sido autorizada pela Lei Municipal 683 de 73 e 717 de 74, razão pela qual se faz necessária a confirmação dos atos efetivamente praticados, bem como as condições estabelecidas para a utilização do bem público. A solicitação também decorre do fato de que, atualmente, verifica-se aparente desuso do imóvel. Há muitos anos não se observa atendimento ao público no local. O prédio apresenta visíveis sinais de deteriorização e falta de manutenção, transmitindo aspecto de abandono. Além disso, ao que tudo indica, os tradicionais serviços de telefonia fixa anteriormente prestados pela empresa na região, conhecidos pelo prefixo 3742, deixaram de existir, circunstância de que força a necessidade de verificar a permanência atendida da finalidade pública que justificou a transferência do imóvel. Caso o bem não esteja mais sendo utilizado para fins que motivaram sua destinação, é de interesse público esclarecer se existem mecanismos legais que possibilitem a reversão ao patrimônio do município, permitindo que a área possa ser destinada às novas finalidades de interesse da coletividade. Câmara de Vereadores, 26 de junho de 2026, vereador Jairo Hermes. O pedido será encaminhado ao Executivo. Pedido de providência 26 de 2026, de autoria da vereadora Kátia Dalmolin. Solicita o conserto da estrada de linha central, onde foi colocados canos em uma subida, e o material está atolando carros e ônibus. Sala de sessões, 29 de junho de 2026, vereadora Kátia Dalmolin. O pedido será encaminhado ao Executivo. Pedido de providência 27 de 2026, de autoria do vereador Luiz Freitas. O vereador abaixo subscrito, após visita ao bairro Quinca e diante das manifestações realizadas por moradores da comunidade, solicita ao Poder Executivo Municipal que sejam analisadas e adotadas providências em relação às seguintes demandas. Recuperação e manutenção do calçamento em trecho do bairro Quinca que apresentam problemas estruturais, reparo do bueiro que cedeu, comprometendo a segurança dos motoristas, pedestres e moradores, instalação de abrigo parada de ônibus na entrada do bairro e no corredor do TIM, implantação ou reforço de iluminação pública na entrada da comunidade, instalação de lixeiras e melhorias na coleta de destinação de resíduos e pontos do bairro, limpeza do local utilizado como depósito de lixo nas proximidades da ponte, conforme relatos dos moradores, manutenção da estrada de acesso e recuperação dos buracos existentes, avaliação da possibilidade de manutenção do transporte urbano durante o período de férias escolares, tendo em vista a necessidade de deslocamento dos trabalhadores. Justifica-se presente pedido em razão de diversas manifestações recebidas dos moradores que apontam dificuldades relacionadas à infraestrutura, mobilidade, segurança e qualidade de vida da comunidade. Sala de sessões, 29 de junho de 2026, vereador Luiz Paza de Freitas. O pedido será encaminhado ao Executivo.
Indicação 17 de 2026, de autoria dos vereadores Jairo Hermes, Kátia Thaís Dalmolin, Jonas Orbach, Daniele Zanella Carnop e Bianca Oliveira dos Santos. Os vereadores que subscrevem solicitam ao Poder Executivo Municipal que, quando a elaboração e encaminhamento do projeto de lei de diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2027, sejam incluídas diretrizes específicas com a seguinte finalidade. Primeiro, realizar levantamento técnico, jurídico, funcional e orçamento dos cargos de monitoras, educadoras infantis, auxiliares de educação infantil e demais denominações semelhantes existentes na rede municipal de ensino. Segundo, verificar caso a caso a formação exigida no concurso público, as atribuições previstas na lei de criação do cargo, as atividades efetivamente desempenhadas e eventual exercício de função docente de educação infantil. Terceiro, prever recursos orçamentários para adequação remuneratória e o enquadramento na carreira do magistério dos profissionais que preenchem os requisitos legais na Lei Federal nº 15.326 de 2026, da Lei Federal nº 11.738 de 2008 e da Lei Federal 9.394 de 96. Quarto, compatibilizar a eventual educação com o plano de carreira do magistério, com o Estatuto dos Servidores, com a Lei Orçamentária Anual 2027, com o Plano Plurianual e com as exigências de lei de responsabilidade fiscal. Quinto, evitar a formação de passivos administrativos e judiciais decorrentes das ausências, reconhecimento funcional e remuneratório dos profissionais que, embora possuam outra nomenclatura de cargo, exerçam atribuições típicas de docência na educação infantil. Sugere-se ainda que o Executivo promova estudos de impacto orçamentário financeiro com a demonstração da origem dos recursos necessários, bem como o diálogo com a Secretaria Municipal de Educação, setor de recursos humanos, controle interno, procuradoria jurídica e representantes da categoria. Justificativa. A presente indicação tem por objetivo assegurar que o município se antecipe com a responsabilidade de planejamento aos efeitos da Lei Federal 15.326 de 2026, que promoveu o importante avanço no reconhecimento dos profissionais da educação infantil que exercem função docente. A educação infantil é a primeira etapa da educação básica e possui papel essencial no desenvolvimento físico, efetivo, social, intelectual e pedagógico das crianças, nas creches, pré-escolas e unidade de educação infantil. Muitos profissionais atuam diariamente no acolhimento, cuidado, planejamento, acompanhamento, desenvolvimento, registro pedagógico, diálogo com as famílias e execução de atividades educativas. Em muitos municípios brasileiros, essas profissionais receberam denominação diversas como monitoras, educadoras, auxiliares de desenvolvimento infantil, agentes de educação infantil ou cargos semelhantes. Contudo, em determinadas situações, apesar da nomenclatura do cargo, exercem atribuições compatíveis com a docência, possuem formação exigida para atuação na educação infantil e ingressaram por concurso público. A Lei Federal 15.326 veio justamente corrigir uma distorção histórica, impedir que profissionais de efetiva exerçam função docente na educação infantil sejam excluídas da carreira do magistério apenas em razão do nome atribuído ao cargo. O que deve prevalecer para fins de análise é a realidade funcional, a formação exigida, a forma de ingressos e as atribuições efetivas desempenhadas. Por outro lado, é necessário que o município trate de tema com cautela jurídica e responsabilidade fiscal. A presente indicação não propõe enquadramento automático nem alteração irregular de cargos. Ao contrário, sugere que o Executivo realize levantamento individualizado e inclua na LDO 2027 a previsão necessária para viabilizar de forma legal, planejada e transparente. Eventual adequação dos profissionais que efetivamente preencham os requisitos legais. A inclusão dessa diretriz na LDO 2027 é medida prudente, pois eventual reconhecimento funcional e remuneratório possui impacto orçamentário e deve observar a lei de responsabilidade fiscal, especialmente quando a estimativa de impacto financeiro, compatibilidade com o PPA, LDO e LOA, disponibilidade de recursos e limites de despesa com pessoal. Além disso, o planejamento prévio evita improvisações, reduz o risco de judicialização, protege a administração pública e demonstra respeito a profissionais que atuam diariamente na base da educação municipal. Valorizar a educação infantil é valorizar o início da trajetória escolar das crianças e reconhecer quem, todos os dias, educa, cuida, orienta, acolhe e transforma vidas. Assim, solicita-se que o Poder Executivo inclua no projeto de lei de diretriz orçamentária 2027 previsão expressa para estudo, planejamento, adequação orçamentária e eventual implementação das medidas necessárias ao cumprimento da legislação federal, com segurança jurídica, justiça funcional e responsabilidade fiscal.
Câmara de Vereadores, 26 de junho de 2026. Vereador Jairo Hermes, Cátia Damolin, Jonas Horbach, Daniele Carnop e Bianca Oliveira. A indicação está em discussão. Com a palavra, a vereadora Cátia Dalmolin. Boa noite a todos, colegas, aos monitores aqui presentes, a esposa do Jonas, filho dele, que é nossos funcionários também. Essa lei, ela já foi sancionada em janeiro de 2026, presidente. Então, a gente acha mais do que justo nós colocarmos na LDO deste ano, para que seja feito pelo menos um estudo para a gente conseguir pagarmos esses monitores que fazem tanto quanto os nossos professores hoje da educação infantil. Então, acredito que eles merecem e têm todo o direito de receber o que foi sancionado em janeiro de 2026. Com a palavra, o vereador Jonas Horbach. Boa noite a todos, mesa diretora, colegas aqui presentes, minha esposa, meu filho, o pessoal dos monitores aí, o pessoal que nos assiste em casa. Quero dizer que a gente está aqui fazendo jus a uma carreira tão importante que nada mais é que o início do aprendizado. São importantíssimos na vida das pessoas, das crianças principalmente, e tem uma obrigação muito grande. Então, essa lei federal aí, a 15.326 de 2026, veio corrigir um mando que consiga a gente pagar um piso para essa classe aí, que merece tanto. Então, nada mais justo que a gente põe na lua isso aí e que consigamos esse efeito para esse pessoal. A indicação ainda está em discussão. Eu gostaria de acrescentar que a gente já se reuniu com as monitoras, ouvimos-as também, né, e levamos isso à secretária de Educação, que me respondeu que estão pensando, estudando e vendo alguma coisa realmente, mas somente para o ano que vem. Então, acho que sim, esse pedido é uma indicação bem justa para que não fique fora do orçamento para o ano que vem e, com certeza, já devem estar buscando soluções, né? Sim, também. Passo a palavra para o vereador Valdecir Bilha. Boa noite, presidente, colegas vereadores, a imprensa aqui presente. A indicação para melhorar salário sempre é bom. Quem não quer ganhar mais, né? Mas eu conheço poucas aqui, a Diane, minha vizinha, sabe que há anos nós viemos pedindo isso, né? E muitas vezes barra em leis, né? Então, tendo uma boa vontade do executivo, acredito que sim, haja alguma brecha para que a gente consiga, porque praticamente todos os vereadores, né, Maninha, já fizemos essa indicação, esse pedido, já falamos com o sindicato, com o Paulinho, presidente, em relação aos fatos, e eu vejo a desunião muito grande entre as classes do magistério. É incrível, né, quando a gente fala de melhorar a situação de vocês que lidam com crianças, até sobre a possível pagamento de insalubridade, né, por mudar crianças alheias, né, a gente sabe que é bem complicadinho, tem que cuidar para não deixar esbarrar, chegar em casa com alguma mancha, com certeza a mãe vai cobrar, né, e vai cobrar de quem? Das monitoras. Então, a gente sabe que vocês são merecedoras, né, nós temos há anos pedindo, e sempre esbarre alguma lei, né? Mas espero que a indicação tenha êxito, tenha sucesso e que vocês consigam, porque a gente sabe que merecem. Mas o problema é que sempre tem uma vírgula ou um caput na lei que às vezes tranca. Mas é válido a indicação e tomara que isso se realize, se concretize. Obrigado. Em votação. Agora deu. 8-0.
Foi considerada aprovada a indicação e será encaminhada ao Executivo. Indicação 19 de 2026, de autoria da vereadora Kátia Dalmolin. É 18. 18. Eu li uma antes. Indicação 18 de 2026, de autoria dos vereadores Jairo Hermes, Kátia Thaís Dalmolin, Jonas Orbach, Daniele Zanella Carnop e Bianca Oliveira dos Santos. Indicação. Sugere ao Poder Executivo a adoção de medidas para ampliar a transparência da rastreabilidade e a participação de fornecedores nas pesquisas de preços nas contratações diretas por dispensa de licitação. A vereadora que subscreve nos termos da Lei Orgânica Municipal e do Regimento Interno da Câmara Municipal de Vereadores indica ao Poder Executivo Municipal que avalie a possibilidade de regulamentar, padronizar ou aperfeiçoar os procedimentos internos relativos às pesquisas de preços e às contratações diretas por dispensa de licitação realizadas pelo município. Sugere-se que nas pesquisas de preços destinadas às contratações públicas, especialmente quando houver consulta direta de fornecedores, sejam adotados mecanismos que sugerem maior formalização, rastreabilidade e isonomia, com registro da data, horário, meio e o envio solicitação. Prazo concedido para a resposta responsável pelo recebimento e forma de apuração das propostas apresentadas. Quando as propostas forem recebidas em meio físico, sugere-se que sejam protocoladas em envelopes lacrados, com identificação da data e do horário do recebimento, sendo abertos somente após o encerramento do prazo concedido aos fornecedores. Quando recebidas por meio eletrônico, sugere-se a utilização de e-mail institucional, protocolo eletrônico, sistema informatizado ou outro meio social que permita comprovar a data e horário do envio do recebimento, preservando-se a lisura do procedimento. Sugere-se ainda que as contratações diretas por dispensas de licitação sejam ajustados ou respectivo processo administrativo os comprovantes de envio das solicitações de orçamento, as respostas recebidas, os registros de datas e horário, quando possível, relatório resumido indicando os fornecedores consultados, os meios utilizados, os valores apresentados e o resultado da apuração. Após a conclusão da apuração, recomenda-se que as informações essenciais do procedimento possam ser disponibilizadas aos interessados mediante consulta aos autos. Publicação no portal de transparência, oferecimento por requerimento conforme o caso. Observada a proteção de dados pessoais, informações sensíveis, sigilos comerciais e demais restrições legais aplicáveis. Também se sugere ao município mantenha, crie ou aperfeiçoe cadastro público de fornecedores interessados em receber solicitações de orçamento e avisos de contratações diretas, organizando por ramo de atividade, possibilitando que as mais empresas, especialmente as sediadas no município, tenham conhecimento das demandas da administração e possam apresentar propostas em igualdade de condições. Justificativa. A presente indicação tem por objetivo contribuir para o aperfeiçoamento dos procedimentos de compras públicas do município, fortalecendo os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência da isonomia, transparência e seleção das propostas mais vantajosas para a administração pública. A pesquisa de preços é a etapa fundamental para a correta definição do valor estimado à contratação. Por isso, é importante que o procedimento seja realizado de forma organizada, formalizada e passível de concorrência e conferência, com registros mínimos que demonstrem quais fornecedores foram consultados, quando receberam a solicitação, qual o prazo tiveram para responder e quais as propostas foram efetivamente apresentadas. A medida também deve ser observada a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, LGPD. Assim, eventual disponibilização de documentos, e-mails ou comprovantes devem ocorrer de forma adequada com a proteção de dados pessoais que não sejam indispensáveis à fiscalização do procedimento, preservando-se apenas as informações necessárias e transparentes ao controle social e ao interesse público. O outro ponto relevante é a ampliação da participação de empresas locais nas pesquisas de preços e na dispensa de licitações, a criação ou atualização de cadastros de fornecedores interessados por permitir que mais empresas do município tenham acesso a oportunidades de fornecer bens e serviços à administração, evitando que as consultas fiquem concentradas sempre nos mesmos participantes. Dessa forma, a presente indicação representa uma contribuição do Poder Executivo para o aprimoramento das compras públicas municipais,
promovendo maior transparência, segurança, competitividade, controle social e confiança da população e dos fornecedores nos atos praticados pela administração municipal. Câmara de Vereadores, 26 de junho de 2026, vereador Jairo Hermes, Cátia Dalmolin, Jonas Horbach, Daniele Carnop e Bianca Oliveira. A indicação está em discussão. Com a palavra, a vereadora Cátia Dalmolin. Boa noite novamente a todos. Essa indicação tem só por um objetivo, né? Que essa pesquisa de preço tem mais a fortalecer a transparência nas compras públicas do município, né? E principalmente não deixar onde só que os mesmos ganham sempre nas pesquisas de preço. Se tu for olhar hoje, é sempre os mesmos que ganham todos onde é feito pesquisa de preço, é sempre os mesmos. Então, que abra-se uma maior abrangência para todas as empresas que querem participar das licitações, com a pesquisa de preço do nosso município, ficar mais abrangente, que todos sejam consultados. Com a palavra, o vereador Jonas Horbach. Boa noite a todos novamente. Faço das minhas palavras, palavra da colega Cátia. A gente pesa pela transparência sempre. E quando é dispensado uma licitação, a gente está com um problema aí grave dentro do município, que faz quase um ano que tem a emenda aí para a gente fazer os postos artesianos, né, a rede de postos aí, a gente não consegue. Primeiro, não conseguia fazer o pregão, sempre dava errado na informação. Agora a gente fez 3 pregões, já os 3 deram errado. Então, houve uma dispensa de licitação. E quando há dispensa de licitação, eu sempre prezo para que as nossas empresas do município participem, que elas sejam ganhadoras. E como diz a Cátia, tem que abrir o leque para todo mundo que ganha, quem tiver o menor preço, e incentivar o nosso mercado aqui, a nossa demanda aqui do nosso comércio. É isso. Com a palavra, a vereadora Daniele Carnop. Uma boa noite a todos, os colegas, a imprensa, a nossa plateia hoje aqui presente. Então, essa indicação, né, surgiu em apoio aos colegas também, porque fomos procurados, né, inclusive por algumas empresas que estão se sentindo lesadas, né, está sendo injusta a forma como vem sendo feita essa tomada de preços, né. Então, a gente pede mais transparência, né, mais justiça no processo, né, seletivo, que todas as empresas possam participar, sejam convidadas a participar dessa tomada de preços. E aí, então, claro que, pelo justo, vai vencer que tiver o menor preço, mas que abra-se o leque para que mais empresas possam participar, né? Porque, bem como a colega Cátia falou, o Jonas, acaba que sempre as mesmas empresas ficam ali no páreo, né? E realmente é injusto com as demais. Então, nossa indicação é nesse sentido, né? Para que isso fique mais transparente e de uma forma mais justa para todas as empresas de forma igualitária. Obrigada, presidente. Com a palavra, o vereador Valdecir Bilhão. Cílio. Presidente, quero comentar proprietário da consultora Medianeira que estão presentes. Por anos, a gente está acompanhando essa burocracia brasileira sobre as licitações de tomada de preço. Onde Sobradinho praticamente tem muitas lojas e mercados que nem fornecem mais valores, né, porque sabem que não vai ser comprado. E nós temos batendo nessa tecla aqui por anos, aonde uma pessoa que não tem um capital de giro nenhum, ele tendo as negativas municipal, estadual e federal, ele está apto a participar de qualquer licitação, né? A tomada de preço, por exemplo, para algum produto que não precisa, que dispensa a licitação, ele tendo o alvará dele em dia na prefeitura, ele está apto a participar de qualquer tomada de preço. Então, fica praticamente inviável hoje a administração pública controlar isso. Porque com a maneira que tu largou o edital nas redes sociais, ele está aberto para o Brasil inteiro. A última empresa que ganhou os fornecedores da fotocela, da reator e das lâmpadas, era da Bahia. Demorava de 30 a 40 dias para eles mandar via transportadora para vir para cá. Mas não existe lei que proíba isso. Então, eu estou falando de licitação.
né? Então, são situações assim que nos deixam bastante preocupados. Essas últimas obras, quantas empresas ganharam? E muitas não terminaram as obras. O Cristo foi um, passou 2, 3, 4 empresas e não terminaram, foram embora. Aí rescinde o contrato e abre nova licitação. Causando isso o quê? Transtorno, prejuízo ao município, aos munícipes, né? E obras inacabadas. Então é bem complicado, mas é o Brasil, né? A lei permite que seja assim. Eu sempre tenho dito que para te entrar numa licitação, por exemplo, o contratado teria que ter um capital mais ou menos do valor da obra, coisa que isso não existe perante a lei e vai continuar assim, infelizmente. Em votação. Indicação considerada aprovada. Indicação, agora sim, número 19, de autoria da vereadora Kátia Dalmolin. Indica ao Poder Executivo Municipal, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, que seja realizado estudo técnico, logístico, financeiro e operacional visando ao aperfeiçoamento do serviço de transporte de pacientes para consultas, exames, tratamentos e demais atendimentos de saúde realizados fora do município. Sugere-se que o referido estudo avalie, entre as outras medidas, a possibilidade de ampliação da frota disponível, reorganização dos roteiros, a separação de viagens por horários e destino, a criação de critérios por melhor distribuição dos pacientes conforme o horário dos atendimentos, bem como alternativas para reduzir o tempo excessivo da espera e retorno dos usuários. Justificativa. A presente indicação tem por objetivo buscar melhorias no transporte de pacientes realizado pela Secretaria Municipal de Saúde, serviço essencial para garantir o acesso da população a consultas, exames, procedimentos e tratamentos especializados em outros municípios. Chegar ao destino no horário adequado é importante, mas também é fundamental que o retorno dos pacientes ocorra de forma mais humanizada, organizada e compatível com as condições físicas e emocionais das pessoas transportadas. Há relatos de situações em que os pacientes com consulta marcada para o início da manhã retornam ao município apenas ao final da noite, após longo período de espera, permanecendo muitas horas fora de casa em condições de evidente desgaste. Essa realidade se torna ainda mais sensível para quando envolve pessoas idosas, pacientes debilitados, usuários em tratamento contínuo, pessoas com dor, náuseas, limitações físicas ou em situação de vulnerabilidade social. Muitas vezes trata-se de cidadãos com poucos recursos financeiros que dependem exclusivamente do transporte público municipal para acessar serviços da saúde fora do município. A medida também atende aos princípios de eficiência, da razoabilidade, da dignidade da pessoa humana e humanização de atendimento em saúde, buscando aperfeiçoar um serviço público de grande relevância social. É importante destacar que a presente indicação não pretende impor solução única ao Poder Executivo, mas solicitar que seja realizado estudo detalhado com base em dados concretos para verificar a melhor forma de aperfeiçoar o transporte de pacientes, considerando a realidade orçamentária do município e as necessidades da população. Diante do exposto, solicita-se especial atenção ao Poder Executivo da Secretaria Municipal de Saúde para que promovam a análise da demanda e adotam-se providências cabíveis visando a melhoria do transporte de pacientes do município. Sala de sessões, 29 de junho de 2026, vereadora Kátia Dalmolin. A indicação está em discussão. Com a palavra, a vereadora Kátia Dalmolin. Bom, essa indicação já foi feita, acho que mais de 10 vezes pela Comissão de Saúde, eu, o Jonas, a Dani, acho que vocês também já fizeram. Essa logística tem que ser feita o quanto antes. É toda semana pessoal reclamando, fazendo isso, a gente fala. E não sei se... Mas o quanto antes fizer esse estudo técnico e essa logística para os pacientes ia ser maravilhoso. Como disse ali no texto, pessoas que vão lá, tem consultas 9 horas, tem 10 pessoas 9 horas, tem que esperar, essas 10 pessoas têm que esperar as outras pessoas que vêm às 8 horas da noite de lá, tem consulta de tardezinha. Então, por que não se fazer uma logística melhor? A gente sabe que não é fácil, que tem problema financeiro, mas que seja o quanto antes a gente conseguir fazer isso, o município é melhor para a nossa população de Sobradinho. Com a palavra, a vereadora Daniele Carnop. Então, eu
me associo a essa cobrança da colega, porque eu não sei quantas vezes eu já falei sobre isso aqui na tribuna, o quanto é desumano essas pessoas que têm que ir para fora para consultas. Assim, a gente ouve muita reclamação e, com toda certeza, elas têm toda propriedade para reclamar, porque eu acho que não é questão de falta de recurso, não, colega Kátia, eu acho que é falta de organização mesmo. Liberto, tu que foi da pasta, eu não consigo entender como é que é tão difícil organizar essas viagens. Bota todo mundo que é de tarde, faz uma van, um lote para de tarde. Os que estão cedo, vai cedo. Porque assim, as pessoas, como a Kátia falou, tem consulta lá no final da tarde, tem que sair de madrugada. Passam o dia inteiro lá, muitas fazem químio, passam mal, não tem dinheiro para se alimentar muitas vezes. Isso assim, ó, é muito triste. Eu já pedi não sei quantas vezes isso, eu estou cansado já de falar sobre isso. Dá muita pena das pessoas. Inclusive, fazer um pedido agora para o nosso colega, né, Cristiano, que está lá na pasta. Quem sabe ele consiga rever isso, tenha assim, uma sensibilidade de saber que as pessoas precisam desse remanejo dessas viagens. Está muito complicado do jeito que está, com certeza. É revoltante. Em votação. Indicação considerada aprovada. Será encaminhada ao Poder Executivo. Projeto de Lei 90 de 2026 do Poder Executivo. Senhora Presidente, eu comentar, Vossa Senhoria, encaminhando para o projeto de lei número 90, que autoriza o Executivo Municipal a prorrogar por 10 anos, com possibilidade de renovação, o prazo que trata o artigo 2º, a linha A da Lei Municipal 1714, de 16 de 12 de 96, que é alterada pela Lei Municipal número 1948, de 26 de 4 de 99, e 4.166, de 1 de 12 de 2015. Esclarecemos que a prorrogação se autorizará deverá ser outorgada à Associação Pro Ensinos de Santa Cruz do Sul, a PESC, entidade sem fins lucrativos, mantedora da Universidade de Santa Cruz do Sul, UNISC, para continuidade às suas atividades no imóvel. Existe que a PESC é a entidade civil sem fins lucrativos, cujas finalidades estatutárias compreendem sabidamente projetos de caráter social, difundindo atividades de natureza educacional e cultural para a comunidade regional, assistência jurídica gratuita, cursos profissionalizantes, cursos de graduação e pós-graduação, entre outros. Instalada com o CAMP neste município de Sobradinho, especificamente aproximadamente 3 décadas. Salientamos também que a prorrogação se firma na condição de que sejam mantidas atividades de ensino no imóvel, com cursos de graduação, pós-graduação, lato sensu, stricto sensu e extensão, com possibilidade de implementação de ensino de níveis fundamental e médio, de acordo com a disponibilidade de infraestrutura e logística, e com a criação de incubadoras tecnológicas para desenvolvimento de projetos de inovação. Temos a certeza, senhora Presidente, de que a presente iniciativa vem para contemplar uma instituição que segue realizando trabalhos educacionais e assistenciais reconhecidos pela comunidade, e que tem utilizado para tanto o imóvel em apreço para atendimento de interesse público na forma preceituada da Lei Orgânica Municipal e pela Constituição Federal. Assim sendo, pela prisma da Constituição da República, em razão de seus fundamentos, objetivos e princípios, tem-se como viável juridicamente que a legislação municipal promova a permissão legítima para a prorrogação da doação do imóvel público à PESC, o que está no âmbito de programas de desenvolvimento econômico, educacional e social, estando o município assegurado outrossim com a cláusula de reversão a seu favor. Atenciosamente, Luiz Afonso Trevisan, prefeito municipal. A Comissão de Finanças, Orçamento, Serviços Públicos e Transporte emite o parecer favorável ao projeto de lei número 90, que o mesmo pode ser discutido e votado em plenário. É o parecer, sala das comissões, 29 de junho de 2026, vereador Luiz Paza de Freitas, Jairo Hermes, Jonas Horbach. A Comissão de Justiça e Relação Final emite o parecer favorável ao projeto de lei número 90, que o mesmo pode ser discutido e votado em plenário. Ao parecer, sala das comissões, 29 de junho de 2026, vereadora Daniela Carnópolis, Paza de Freitas e Jairo Hermes. O projeto de lei 90 está em discussão.
Em votação. Projeto considerado aprovado por unanimidade. Projeto de Lei 92 de 2026 do Poder Executivo. Senhora Presidente, comentar a Vossa Senhoria, encaminhamos para apreciação e votação o projeto de lei número 92, 2026, que autoriza o Poder Executivo Municipal a promover a venda através da leilão público de bens pertencentes ao município e insercíveis para o uso da administração municipal. Os bens serem leiloados tratam-se dos seguintes itens: uma máquina aplicadora de asfalto líquido, espargidor de asfalto, um rolo compactador vibratório, uma vibroacabadora de asfalto, uma unidade processadora para a produção de concreto asfáltico usinado e quente, CAUC, CBUQ. Os valores atribuídos aos bens foram fixados pela Comissão de Avaliação especialmente designada para esse fim, através da Portaria 824/2026, anexo a esse ofício. Juntamente com o laudo de avaliação, destacamos que os recursos arrecadados servirão para os demais investimentos da administração municipal. Aguardando comprovação desse projeto, desde já agradecemos atenciosamente o José Afonso Trevisan, prefeito municipal. O projeto de lei número 92 de 2026 será baixado em comissão. Projeto de lei 93 de 2026 do Poder Executivo. Senhora Presidente, a cumprimentar a Vossa Senhoria, encaminhamos para apreciação e votação o projeto de lei 93, que autoriza o Executivo Municipal a contratar temporariamente, sem concurso público, em caráter excepcional de interesse público, artigo 37, inciso 9 da Lei 88, a contar da data da assinatura do contrato por um período de 10 meses, podendo ser prorrogado por igual período, um regente de coral, através de contrato administrativo por tempo determinado para atender necessidade excepcional, interesse público para atuar em atividades desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo e Desporto voltados para o público infanto-juvenil. Conforme memorando número 173, 2026, a SMECT, a contratação justifica-se pela necessidade de dar continuidade às atividades voltadas para o público infanto-juvenil desenvolvidas pela referida secretaria, envolvendo oficinas de canto, técnica vocal, regência coral e apresentações artísticas. A contratação deverá cumprir carga horária de 4 horas semanais e a remuneração bruta mensal a ser paga ao servidor será de R$ 1.200. A contratação será realizada mediante processo seletivo simplificado. As despesas decorrentes de execução desta lei correrão na conta das dotações orçamentárias da própria Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo e Desporto, conforme rúbrica orçamentária em anexo. Diante do exposto, contando com a aprovação do presente projeto de lei, desde já agradecemos atenciosamente Luiz Afonso Trevisan, prefeito municipal. O projeto de lei 93 está em discussão. Primeiros pareceres. Sem parecer? Sem parecer. Ele chegou por último. Sem parecer da comissão, já vi disso. Sem parecer da comissão. Vai votar? Sem parecer, não pode. Então, Eu posso fazer o parecer verbal? Pode ser? Então, a Comissão de Finanças, Orçamento e Serviços Públicos emite parecer favorável ao projeto de lei número 93, que o mesmo pode ser discutido e votado em plenário. É o parecer, sala das comissões, 29 de junho de 2026, vereador Luiz Paza de Freitas, Jairo Hermes, Jonas Horbach. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final também emite parecer favorável ao projeto de lei 93, que o mesmo pode ser discutido e votado em plenário. É o parecer, sala das comissões, 29 de junho de 2026, vereador Daniele Carnop, Luiz Paza de Freitas e Jairo Hermes. em discussão e em votação. Projeto de lei aprovado por unanimidade. Espaço de 5 minutos para os vereadores fazerem uso da palavra. Sim, mas se parecer, não pode votar. Não pode. Com a palavra, a vereadora Kátia Thaís Dalmolin.
Boa noite a todos, boa noite aos colegas novamente, a quem nos assiste pelas redes sociais, ao público aqui presente. Bom, hoje 2 assuntos me trazem aqui. Uma é para falar sobre a conquista importante da educação para nossas monitoras, que é a Lei Federal 15.326, de 2026, que hoje foi uma indicação, e agradeço aos colegas por votarem também com a gente. Foi sancionado em janeiro, que reconhece e valoriza os professores da educação infantil, profissionais do magistério, reforçando que cuidar, brincar e educar fazem parte da mesma missão pedagógica. Essa lei corrige uma injustiça histórica, vereador Jonas. Durante muitos anos, profissionais que dedicaram suas vidas às nossas crianças, especialmente nas creches e na educação infantil, nem sempre receberam o mesmo reconhecimento que mereciam, apesar de exercerem uma função essencial na formação dos nossos pequenos. A primeira infância é a base de toda a aprendizagem. É nesse período que as crianças desenvolvem valores, autonomia, linguagem, socialização e tantas outras habilidades que irão acompanhá-las por toda a vida. Quem está ao lado delas diariamente merece respeito, valorização e condições dignas de trabalho. Quero deixar aqui o meu reconhecimento a todas as profissionais de educação infantil do nosso município. Vocês não apenas cuidam das nossas crianças, vocês ensinam, acolhem, orientam, incentivam e ajudam a construir os cidadãos para o futuro. Espero que essa legislação seja plenamente observada e implementada pelo nosso município, garantindo que esses profissionais, nossas monitoras, tenham seus direitos reconhecidos e valorizados conforme determina a lei federal. Finalizo aqui dizendo que investir em educação infantil é investir no futuro da nossa sociedade, é valorizar quem dedica sua vida às nossas crianças e é um dever de todos nós. Meu respeito e minha gratidão e meu apoio a todos os profissionais de educação infantil e nossas monitoras. Aqui, eu peguei lá do sindicato, onde eles pediram uma prévia da assessora jurídica do prefeito ali, não vou dizer o nome, mas todo mundo já sabe quem é, que ela diz aqui que ela, pelo parecer jurídico dela, ela indefere o pagamento a vocês. Mas eu acredito que os nossos colegas vereadores aqui, nós vamos colocar, vereadora Ingrid, para que seja colocado na LDO desse ano, para a gente tentar pagar essas monitoras o ano que vem, porque é um direito delas. Então, acredito que a gente vai se unir aí para a gente, todo direito de qualquer um cidadão tem que ser pago. Outra coisa aqui, segundo assunto, eu vou falar um pouquinho sobre as pontes. Na nossa vida pública e na vida pessoal, saber agradecer e reconhecer quem esteve ao nosso lado nos momentos mais difíceis é uma questão de caráter. Não podemos usar as pessoas quando nos convém e depois simplesmente esquecê-las. Né, vereador Jonas? Gratidão, lealdade, também são valores que devem fazer parte da política. É importante reconhecer quem realmente contribuiu para essas pontes saírem do papel. Os recursos são do governo federal e não do município. Isso, às vezes, fica muito controverso para as pessoas. E é esse recurso que muitos não sabem. Só foi conquistado 90% dele porque o vereador Jonas levou o prefeito Maninho a Brasília. E graças ao seu relacionamento e ao trabalho que possui junto ao seu partido, Partido dos Trabalhadores, conseguiu agilizar a liberação. Quando há mérito, ele deve ser reconhecido. A população merece saber como as coisas realmente aconteceram. Também quero falar sobre a inauguração das pontes. É uma obra importante e merece reconhecimento. Mas parece que está virando moda aqui em Sobradinho, não só em Sobradinho, mas em todas as cidades, que qualquer obra eles inauguram pela metade. Não estou falando mal. Começando com o Cristo e chegando às pontes sem calçadas e para pedestres sem a guarda de proteção. E a gente está rezando para que não aconteça algum acidente.
Como eu disse, não faça essa observação por mal, mas por preocupação com a nossa população. Temos cadeirantes, idosos, mães com carrinhos de bebês e tantas outras pessoas que precisam de acessibilidade e segurança. Acredito que essas melhorias serão feitas. Nosso compromisso é garantir que as obras sejam entregues, completas e atendam a população. Hoje de manhã tem reunião com os vereadores, o próprio prefeito me falou. Falei com ele da nossa preocupação com essas pontes inacabadas. Ele disse que logo serão feitas as guardas e as calçadas. Vamos dar um voto aí para o nosso prefeito, novamente, a gente acredita nele, né? Então, que assim seja feito. Obrigada e boa semana a todos. Com a palavra, o vereador Cili. Novamente, boa noite, presidente, colegas vereadores, toda a imprensa, pessoal presente, pessoal que nos assiste nas redes sociais. Faço uso da tribuna hoje, presidente e colegas, porque hoje nós aprovamos a indicação de uma parte dos vereadores em relação ao transporte de pacientes. E eu senti na pele isso vendo o pessoal que se desloca, por exemplo, para a faxinal do soturno, para consulta com o oftalmo. Saindo daqui às 3 da manhã, chegando lá em torno de 5 horas, esperando até às 8 horas para ser atendido. E depois o ônibus que leva esses mesmos pacientes, ele vai às vezes a Santa Maria, vai a Cachoeira, vai a Agudo. Essa é a logística. Que bom se o município conseguir realmente a fazer com que essas pessoas não passem por isso. Mas o Liberto está aqui, foi secretário, os colegas não são também tão ingênuos que não sabem que é praticamente impossível hoje realizar essa manobra. Hoje o município tem 13 viaturas na saúde, né, Liberto? E não atende a demanda suficiente. Mas nós temos soluções, principalmente para essa de oftalmo. Eu estive em Porto Alegre com o Liberto semana passada, ó. Eu consultei de manhã, paguei R$50 a consulta, de tarde o meu óculos estava pronto. E esse pessoal se prontificou a vir aqui. É só a secretaria se organizar, trazê-los aqui. A clínica chama-se Visão Popular. Eles já têm as máquinas, eles já trazem o pessoal, os profissionais, e já confeccionam os óculos para quem precisar, até em 10 vezes, sem juro. E nós, quanto gasta hoje o município deslocando semanalmente essas pessoas para a faxinal do soturno com todo esse friaca que está acontecendo, e pessoas, né, veteranos, já que nem eu, que já estão precisando de óculos dos 50 para frente, né? Então, é um projeto bacana. Já passei para o secretário Cristiano e para o prefeito, para que estude a possibilidade de nós trazer essa especialidade para Sobradinho, que não é caro e é viável. Outro assunto, presidente, eu tive falando aqui, acho que dias atrás, pais e mães. Vocês estão sabendo onde é que está o auxílio de vocês durante o dia, enquanto trabalham? Eu presenciei semana que eu falei aqui, meninas de 13, 14 anos da manhã tomando long neck no centro da cidade, como se nada acontecesse. Para isso existe fiscalização? Cadê o conselho tutelar? Que nessas horas as pessoas têm que fazer uma denúncia, porque muitas mães e pais não sabem disso. Nós temos lá, Glaudemir e Vera, onde vocês fizeram aquela sede nossa bonita lá que ficou, um gramado sintético. Vocês vão lá ver a quantia de bituca de cigarro que tem de adolescentes de 13, 14 anos que frequentam durante o dia lá. Energéticos, garrafinhas de ice. E os pais sabem disso? Muitos pais não sabem. Eu presenciei cada situação lá que é apavorante, vocês viram também, né? Botaram fogo dentro de um vestiário, onde a quadra é totalmente de plástico e de farelo de borracha. Graças a Deus não pegou fogo, senão é perca total. E os pais? Sabem disso? Essas mesmas dupla de jovens, eles estavam com a bicicleta em cima do vestiário. Os pais sabem disso? Cadê o acompanhamento? Hoje a gente vê leis dizendo que um jovem de 16 anos não pode trabalhar na lavoura com o pai. Eu assinei minha carteira com 13, com muito orgulho. E vejo marmandos hoje de quase 2 metros de altura, pesando 80, 100 quilos, com 15, 16 anos, simplesmente
a Deus dará. Então, fica esse registro e a comunidade tem que fazer a nossa parte. Se nós ver hoje jovens detonando com as coisas, nós tivemos que tirar até a rede de lá, porque eles se penduram na rede e rasgam tudo. Já temos o 3º jogo de rede. Tivemos que deixar os portões abertos, porque chaveadas arrebentam tudo. Então fica esse registro, presidente. Então todos uma boa noite e uma boa semana. Com a palavra, o vereador Jonas Horbach. Boa noite a todos novamente, pessoal da mesa, diretora, colegas vereadores, minha esposa, meu filho aqui presente, Castelo, amigo Castelo, pessoal aí da educação, os monitores. Quero dizer que a gente está com vocês nessa empreitada e que dentro embutido no Fundeb vem um orçamento do governo federal para que você possa ser assistido com esses valores aí. Depois de um jogo tranquilo da seleção brasileira, né, mas parabéns à nossa seleção. Eu confio na seleção, acho que nós temos condições de chegar até as finais. Hoje enfrentamos um time que todo mundo achava, eu avisava, eu sabia que não ia ser fácil o jogo, então nós conseguimos passar por essa no sufoco. E boa sorte para a seleção daqui para frente. No sábado tivemos um ato de inauguração das 4 pontes urbanas aí, onde foram homenageados uns munícipes aí com muito merecimento. O senhor Ovídio Bavaresco, na ponte Euclides Bento Pereira, o Lírio Marnardi, na ponte da Veracruz, o Limbergão, um ícone da Baixada, e o senhor Valmor, seu Valmor, como ele é chamado, meu amigo, que Deus o tenha, muito merecido, e eu quero deixar minha homenagem aos parentes e todos aí, que foi uma homenagem merecida a esses cidadãos aí. Eu quero dizer que Sobradinho, com certeza, foi o município que mais recebeu recursos do governo federal na região. Isso graças ao empenho de muita gente, e eu tenho orgulho de fazer parte dessa busca por recursos, desentraves junto aos órgãos competentes em Brasília. Foi no final de março do ano passado, depois que já fazia quase um ano das enchentes, né, da catástrofe climática que abateu sobre o nosso município aí, gerando muitos prejuízos. Então, no final de março, o prefeito me procurou e me pediu para dar um auxílio com ele em Brasília, porque a gente faz parte do governo federal. E como a gente é muito ligado, principalmente ao Pimenta, que era, na época, o ministro da Reconstrução. Então, eu fui com ele a Brasília, a gente foi lá no dia 31, tivemos uma agenda em Porto Alegre, até o dia 4 ficamos em Brasília. Então, se isso foi possível, agora estão falando um pouco mais de um ano decorrido desse tempo, e a gente conseguiu fazer as 4 pontes da cidade e mais 9 pontes no interior, 13 pontes no total. E temos mais 7 pontes que está só faltando a licitação para a gente concluir, então, um total de 20 pontes. Isso ninguém na região que conseguiu. Segundo o Bock mesmo falou, no evento ali, por exemplo, o Agudo tem 13 pontos, não fez nenhum. Mas isso porque o pessoal prefere deixar o povo passando trabalho do que acreditar no governo federal por ser do partido contrário. Eu quero dizer que o presidente Lula sempre olhou, principalmente nessas situações, sempre olhou para o povo, sempre fez mais que a obrigação. Porque aqui foi dito que não fez mais que a obrigação, fez mais que a obrigação. Se nós compararmos com a Bahia em 2020, lá foi constatado um prejuízo de mais de 30 bilhões e foi aportado na época do governo federal 3 bilhões apenas, nem bem 3, 2,9. Agora, durante o governo Lula, sem orçamento, porque na época podia ter orçamento de catástrofe, não foi feito.
ele aportou mais 19,9 bilhões para a Bahia. E aqui no Rio Grande do Sul nós já passamos de... Estamos em torno de 112 bilhões já aportados para o Rio Grande do Sul. Então, foi inúmeras casas, bom, todo tipo de situação foi apoiada aqui. Eu gostaria de... Se está acabando o meu tempo, aí que... Bianca, tá, obrigado, Bianca. Então, aqui eu quero citar e agradecer, se isso for possível, nós fazer em tempo recorde ali, vamos dizer, como foi dito aqui também, que tem licitações que ganham por empresas ruins e péssimas, já aconteceu muito aqui, mas que a gente tem que botar alguns gatilhos para que essas empresas não ganhem mais. A gente foi autor de uma lei de transparência, né, a vereadora Cátia, e que a gente está coibindo esse tipo de coisa. Existem gatilhos para empresas boas ganhar. Então eu quero aqui agradecer também à empresa Boa Fé pelo trabalho realizado em tempo recorde. Foram muito ágeis, muito eficientes. Então a gente tem que dar um merecimento a eles também. E agradecer aqui, começando na nossa primeira viagem lá, que toda a equipe do deputado Pimenta, lá em Brasília, disponibilizou toda a sua equipe, marcando agendas necessárias. Vamos receber primeiramente lá pelo Luciano, que o colega já reconheceu, uma pessoa 100%, né, nos recebeu dentro do Palácio Planalto, resolveu boa parte naquela época dos nossos problemas e nos deu o caminho para resolver o resto dos entraves existentes. Também o deputado Bom Gás, que também disponibilizou sua equipe lá. O deputado Adão Preto Filho, que na nossa segunda viagem, que eu fui acompanhado do colega Jairo, da qual já lá foi, a gente conseguiu as outras 7 pontes que agora vão ser feitas. Na verdade, o Cassiano, um guri competente pra caramba, que a gente tem que elogiar também, ele chegou na época que nós fomos, só não precisava pelo menos mais essas 2. Eu disse, mas tem mais alguma coisa? Ele disse, não, teria 7, na verdade, tem mais 5, mas essas 2 tá bom. E a gente levou as 2 que ele queria, mais 5, e conseguimos as 7. Então, tenho que agradecer também ao deputado Adão Preto por isso. E outros assessores que não estavam em Brasília, mas que nos ajudaram com ligações para pessoas conhecidas de lá, e que pudessem nos ajudar. Cito que o Júlio Lima, que é da equipe do Pimenta, o Sidney Bach, vice-prefeito da Lagoa Bonita, que representa o Bom Gás, o Volney, que também representa, também ligado ao Valdeci de Oliveira, e o meu companheiro Pelé, que também fez várias ligações daqui e nos auxiliou lá. Também os vereadores, a Kátia, o Jairo, a própria Ingrid, a Bianca também, no final, mas a Dani, que a gente foi atrás da ponte do Exército. Então, a gente não levou nenhum não, mas não conseguimos, infelizmente não conseguimos a ponte, que no final já não sabia que o Exército ia cobrar um valor de 1.100.000 para pôr uma ponte, então a gente esbarrou ali e acabou não conseguindo. Mas não recebeu não, mas... Exatamente, também, os pedidos de 45 casas. Então tem várias ações assim, mas eu quero só deixar desse ali, agradecer a presença então do pessoal que veio para o evento aí, o Fábio Borba, representante da Secretaria Nacional de Apoio à Reconstrução, o Daniel Diniz, que representou o ministro da Reconstrução da época, o deputado Paulo Pimenta, do vice-prefeito da Lagoa Bonita do Sul, Sidney Bach, do coordenador do Partido dos Trabalhadores no Centro-Serra, Carlos Carnel, o Pelé, e os colegas vereadores e todo o secretariado que estiver presente. Então, quero dizer assim, aqui na primeira viagem em Brasília, que a gente foi, o prefeito e eu, a gente conseguiu praticamente liberar quase tudo isso aí. Faltou alguns detalhezinhos que a gente mandou documentação, depois foi liberado. Na segunda viagem, o Jair e eu, através do Adão Preto, conseguimos liberar as outras 7 pontes. E a convite do prefeito, fui agora há pouco tempo, a gente foi lá e liberou também o projeto da Procel, que é a reforma aqui do prédio e das lâmpadas, das luminárias de LED. Falando tudo nisso, nas 2 primeiras viagens eu usei
8 dias das minhas férias em portaria, para não ter prejuízo ao funcionalismo público. E na última convite do prefeito, na Procel, ao chegar aqui não consegui justificar meus 4 dias, tive que ser descontado os 4 dias. Então, tenho no meu currículo 4 dias de falta em 15 anos de serviço público. E nem sequer fui chamado no protocolo das pontes. No sábado aqui. Um protocolo atrapalhado. Não estou aqui falando de Ting, de que estava conduzindo os trabalhos, não é isso. Mas por mim tudo bem, eu não fui convidado nem sequer para tirar uma foto do trator que fui ver esses dias. Mas o representante, o Daniel Diniz, viajou 300 quilômetros para representar o Paulo Pimenta, que foi que liberou todas essas coisas. Ele era o ministro da Reconstrução. Quem dava aval final era ele. Ele não foi também convidado para subir no evento. Então, fica aqui uma dica. A gente fica triste com as situações assim. E ele, claro, ficou muito chateado demais. Então, agora a gente tem mais vários projetos. Nós temos mais uns 5, 6 projetos. Tem um projeto da hora do Carejinho cadastrado. E como que eu vou chegar neles e pedir agora de novo? Com que cara que eu vou chegar? Então, assim, ó, fica a dica aí. Eu acho que tem que ter um pouquinho mais de valorização para o trabalho da gente. Mas vou dizer para todos os munícipes aí que continue igual trabalhando e não vou baixar a cabeça por causa disso, e tudo que puder fazer pelo município, farei sempre. Uma boa semana a todos. Com a palavra, o vereador Luiz Aristides Paza de Freitas. Boa noite, presidente. Boa noite, mesa diretora, caros colegas. Todas as pessoas que estão aqui hoje nos assistindo, é um prazer ter vocês aqui na Casa do Povo. A situação das monitoras eu vejo com bons olhos, a indicação dos colegas, né? E cabe salientar que a Comissão de Educação, né, teve uma reunião com as monitoras, levamos a demanda também, assim como os colegas estão levando a secretária de Educação. Ela se colocou à disposição de fazer esses estudos que os colegas estão propondo, e acredito que no decorrer do ano isso tudo vai acontecer e, quiçá, vocês possam ter um salário melhor. Eu estive visitando o bairro Quinca, caros colegas, onde conversei com os munícipes, conversei com alguns cidadãos que estavam por lá. Compartilhei essas situações em redes sociais e, para minha felicidade, muitos munícipes colocaram alguns comentários lá nessa publicação, fazendo as suas reivindicações. E isso me deixa muito feliz, porque é uma coisa que eu defendo há muito tempo aqui na Câmara de Vereadores, como vereador, como político, que é aproximar a política das pessoas. A única forma que nós temos de fazer realmente com que o município progrida, com que o município cresça, é aproximando a política das pessoas. Então, isso foi feito dessa vez no bairro Quinca, e essas visitas estão acontecendo, né? Então, teve várias reivindicações que aconteceram no bairro Quinca, como a recuperação do calçamento, um reparo de um bueiro que cedeu, instalações de 2 paradas de ônibus, uma na entrada do bairro, uma lá no corredor do TIM, que fica mais lá para cima, instalação de lixeiras, melhoramento na iluminação pública. Então, todas essas demandas agora que vieram até para mim do cidadão estão no pedido de providência que vai ser encaminhado agora ao Poder Executivo. E cabe salientar que muitos desses problemas que aconteceram no bairro Quinca foram ocasionados pela enchente, como a situação do calçamento, que é uma situação bem complicada lá. A água veio, lavou tudo, tirou a brita, né? Inclusive, hoje de manhã nós estávamos conversando, né, Cili, numa reunião com o prefeito hoje de manhã. O prefeito, o Jairo, também mencionou essa situação, né? De colocar um rolo compactador, colocar mais pó de brita e tentar solucionar esse problema. Então, é dessa forma que eu gosto de fazer política, aproximando as pessoas, conversando. Muitas vezes a gente escuta um elogio, na maioria das vezes a gente escuta um xingamento, mas faz parte da política. Eu acho que a população tem que fazer isso aí, tem mais é que cobrar a gente, que é agente político. E sobre essa relação, Jonas, eu acredito que tu tem um fundamental trabalho
em relação a essa verba que veio para as pontes, e nada mais justo que valorizar o teu trabalho aqui na Câmara, valorizar o trabalho que foi feito nas pontes, porque a principal situação do nosso município nesse ano que passou, em 2025, era a mobilidade urbana. E agora, com a reconstrução de todas essas pontes que aconteceram no município, a mobilidade urbana em Sobradinho foi restabelecida. E isso trouxe mais qualidade de vida para o nosso cidadão. Então, parabéns pelo nosso trabalho. Eu acredito que a partir de agora também mais obras, mais coisas vão acontecer. Então, eu peço que o Papai do Céu continue nos iluminando, que todos tenham uma boa semana e que boa noite a todos. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a sessão. Uma boa semana para todos.